Bom dia, pessoal. Seguinte, tive uma ideia aqui, eu estou pensando várias ideias, tá? De como auxiliar vocês. Novos programas, novas sugestões. E me surgiu a seguinte ideia. Toda segunda-feira, normalmente, eu fico lendo notícias ou matando tempo dentro do carro, tá? Esperando meus cachorros ficar prontos. Cada dia eu estaciono num lugar, às vezes vou tomar um café. E eu pensei, por que não fazer um programa ao vivo todas as segundas-feiras matinais? O que vocês acham disso? Então eu decidi que eu vou fazer o seguinte. As próximas 4 semanas, contando essa, né? Então essa mais 3, eu vou fazer um programa de 15 a 20 minutinhos pela manhã, todas as segundas-feiras. Então todas as segundas-feiras, por volta de 8h20, 8h30, vou fazer esse programa ao vivo aqui para tirar dúvidas de vocês. Então venham, entrem ao vivo, porque realmente eu vou tirar dúvida de vocês. Como hoje é o primeiro programa, eu peguei todo mundo de surpresa, né? Então eu vou tratar de uma pergunta que eu recebi no direct, que eu acho que é uma pergunta fantástica, é a dúvida de todo mundo, tá? Para dar uma dinâmica, então Arthur, tudo bem, Arthur? Vai ficar gravado o programa, tá? Vou gravar. Então é um programinha de 15 a 20 minutos, depois eu jogo lá no feed para vocês participarem, mas tentem entrar ao vivo, porque eu vou abrir para perguntas de vocês. É um teste, gente. Vamos ver se vocês gostam, vamos ver se vocês gostam da ideia. Eu tô aqui, tô no carro, então normalmente eu faço isso na segunda-feira de manhã, fico aqui esperando, lendo as notícias. Eu já li, consegui acordar mais cedo hoje, então já li todas as notícias dos jornais, pelo menos as principais. A bolsa no exterior tá desabando. O VIX, tá, chamado índice do medo, índice do terror, que ele na verdade mede uma cesta de opções norte-americanas, está subindo muito, tá subindo mais de 6%, isso indica que nós vamos ter uma alta volatilidade na bolsa hoje, então provavelmente nós vamos ter grandes oportunidades, grandes quedas, né, vai machucar bastante hoje o Ibovespa. Vamos ver se o IFIX acompanha. Normalmente o IFIX dá uma salvada, às vezes então quem tem fundo imobiliário pode ser aí uma oportunidade para fazer algum giro de carteira, tá? Uma coisa que eu vou, então vamos lá, vamos fazer. O problema de fazer assim ao vivo na rua é isso, né? Vai passando as pessoas, vai fazendo aí uma maluquice, mas tudo bem. Então vamos lá, primeira pergunta, que é a pergunta que eu recebi: como recuperar o tempo perdido? Eu acho que essa deve ser a dúvida de muitos de vocês. Como é que eu recupero? Rodrigo, poxa, cheguei tarde agora nesse mundo de investimentos. Putz, perdi um tempão, tô com 30, tô com 35 anos, tô com 40 anos. Como é que eu vou construir minha independência financeira? Como é que eu vou fazer 10 anos em 5 anos? Essa pergunta de muita gente é a pergunta que muitas vezes eu recebo, né? Porque eu construí minha independência financeira, para quem não conhece, né? Eu era servidor público, fui servidor público federal por um pouco mais de 20 anos. Era diretor de secretaria na Justiça Federal e larguei tudo porque eu realmente alcancei minha independência financeira, tenho uma base muito sólida em fundos imobiliários e, evidentemente, estou empreendendo hoje nesse universo de investimentos, porque eu acho que com 41 anos não dá para parar de trabalhar. Aí muita gente me pergunta isso: como é que eu recupero esse tempo? Gente, primeiro ponto, não tentem recuperar tempo perdido nos investimentos. Por favor, não façam isso, não façam em hipótese alguma isso. Tentar fazer investimentos de maior risco para ganhar mais dinheiro, para recuperar esse tempo perdido, é a receita para perder mais dinheiro. É a receita para você não alcançar uma liberdade financeira, tá? Essa é a primeira regra. Não tente recuperar tempo perdido buscando mais risco. Normalmente, as pessoas que buscam a ideia de vou buscar um investimento de maior risco, ela, na verdade, ela está só pensando o seguinte: esse investimento caiu demais, eu vou comprar um investimento que vai poder retornar. É aquele viés de que as coisas voltam para o seu preço. Não voltam, gente, nem sempre volta. Coisas que às vezes já tiveram muito cara, estavam cara irracionalmente, tá? Então você não tem essa possibilidade. O investimento é coisa séria, não tente fazer isso. Você vai tender a perder mais dinheiro. Como é que você pode, então, recuperar uma parte, vamos assim dizer, desse tempo, né, que você demorou demais? Então você pode apertar um pouco mais o seu orçamento. Normalmente é muito difícil, então quem fez isso como eu, tá? É muito fácil você apertar o seu orçamento, você poupar 80% do que você ganha quando você tem 26, 27, 28 anos, 30. Eu acho que até os 35 você consegue apertar bem o orçamento. Depois,
com família consolidada, família construída, filhos e tudo mais, tá? Vai ficar bem difícil de você apertar esse orçamento, você guardar 80%, por exemplo, do que você ganha. O que você vai poder fazer, então? Uma segunda atividade. Uma segunda atividade, uma segunda profissão, um segundo trabalho, alguma coisa desse tipo, para você poder ganhar mais. Lembre-se sempre, liberdade financeira, independência financeira, tranquilidade financeira, ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é o do trabalho, que é gerar mais dinheiro, pode ser empreendedorismo, pode ser trabalho normal, tá? O segundo pilar, que é o poupar, e o terceiro pilar, que é o investimento. Todos os 3 têm que ser bem feitos. Mas não esqueçam do primeiro, muita gente esquece do primeiro, que é fazer mais dinheiro. Então, eu tô com 30, 40 anos e eu ainda quero construir essa liberdade financeira. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que gerar mais dinheiro. Ou então, gente, o que você pode fazer é o seguinte: reflete um pouco sobre por que você quer essa independência financeira, por que você está nesse processo de guardar dinheiro. Não é porque algumas pessoas alcançaram a independência financeira que todo mundo precisa, tá? Você pode, às vezes, só querer ter uma tranquilidade financeira. Você está feliz com o seu trabalho, você gosta do que você faz, tá? E aí, você simplesmente quer ter uma tranquilidade financeira, como todo mundo deveria trabalhar. Todo mundo deveria trabalhar pela tranquilidade financeira, tá? Não deveria só pela independência financeira. Então eu vou continuar poupando, eu vou fazer meus investimentos e eu vou seguir a minha vida normalmente. Então não é porque eu não vou mais alcançar a minha independência financeira antes dos meus 60, 65 anos, que é quando eu tenho a aposentadoria oficial, que eu não vou poupar dinheiro, muito pelo contrário. Nós sabemos que quanto mais velho nós ficamos, mais despesas médicas nós temos, mais despesas com saúde, com medicamento nós vamos ter. E cada vez mais, gente, fica difícil depender de uma previdência oficial. Cada vez mais nós vemos que há um ajuste fiscal por inflação, que é o que nós estamos, de certa forma, vendo agora, tá? Pode ser proposital, como pode não ser proposital, ou pode simplesmente se deixar rodar um pouco solta a inflação para fazer esse ajuste fiscal. Destrói demais a renda daqueles que vivem de aposentadoria. Se você não tem investimentos, você vai sentir demais. Se você tem, você vai sentir menos. Então, saiba também fazer essa separação. Que ponto que eu estou da minha vida e o que eu posso construir daqui em diante com tranquilidade, com leveza, porque investimentos também tem que ser um processo leve. Então, muito cuidado com isso. Então, são 2 pontos importantes. Não tentem muito recuperar esse tempo perdido nos investimentos. Isso é uma loucura, tá? Fazer pessoas perderem muito dinheiro por causa disso, assumirem riscos absurdos por causa disso, e aí acaba que destrói ainda mais. Então muito cuidado com essa tentativa de... É igual a história do: poxa, perdi dinheiro aqui na bolsa, uma ação desvalorizou, agora eu tenho que recuperar. Não existe isso. Você perdeu, você fez a escolha errada. Todo mundo faz algumas escolhas erradas, não tem jeito. Por isso que você tem que aprender a diversificar, por isso que você tem que aprender a equilibrar a sua carteira. Por isso que você tem que ter o cuidado de ter investimentos com correlações negativas, ou seja, quando um sobe o outro cai, porque quando um cai o outro está subindo, e também saber fazer essas inversões. Então realmente muito cuidado com isso. Legal, pessoal? Essa é uma pergunta que eu tinha recebido no direct. Para começar então, para quem chegou aí atrasado, esse primeiro programa. A ideia agora, então, para quem está um pouquinho atrasado, todas segundas de manhã, entre 8h20 e 8h30, eu vou ligar o ao vivo aqui do Instagram por 4 semanas, tá? E vou fazer esse programa. Então entrem ao vivo e já entrem com as dúvidas de vocês, tá? Então manda aí, pessoal, manda a dúvida de vocês, digam de onde vocês estão falando, né? Vou dar uma olhadinha aqui, ver se alguém tinha mandado pergunta. Eu vi que a Cris mandou um bom dia. Bom dia, Cris, não sei se você está aí ainda. Tem uma perguntinha aqui, vamos ver. Rodrigo, você tem ideia de quando o Fundo Residencial da Credit Suisse vai começar a rodar para o público geral, HGRS? Não temos ideia e, sinceramente, acho difícil eles fazerem um IPO hoje, porque como é que eles vão fazer o IPO do HGRS 11? O HGRS 11 tem uma estrutura muito semelhante ao JFLL 11, tá? É o JFLL 11? Ao JFLL 11. Como é que eles vão fazer um IPO de um imóvel que eles compraram acima do que estava o valor patrimonial do JFLL 11 e o valor de mercado do JFLL 11 está em torno aí de 70% do seu valor patrimonial?
tá? Então não me parece fazer muito sentido eles fazerem um IPO desse, jogar para o mercado de varejo esse fundo imobiliário agora. Não teria dinâmica para isso, tá? TP Radoveiga, não sei como é que é seu nome aí, mas deve ser Veiga seu sobrenome, né? Galera, manda as perguntas, tá? Galera, bom dia, Rio de Janeiro. Gabriel tá falando do Rio. Tá frio aí? Rio, Pato de Minas, Uruguaiana, Rui. Cara, Uruguaiana deve estar frio, porque Floripa tá 11 graus. São 8h40 da manhã, eu passei por um termômetro, agora tava 11 graus, tava muito frio, né? Piracicaba não sei se é frio. Betim, pô, legal, galera de Minas, adoro muito. Sempre falo que eu gosto muito do pessoal de Minas, Ricardo perguntando aqui, fala um pouco de PLOG sem dívida e yield alto, pouco diversificado. Você já resumiu tudo, né? Acho que um ponto legal, um ponto interessante de PLOG é um pouco do que eu chamo de fosso de concorrência, tá? Então, PLOG, ele tem ali, como são imóveis na região portuária, imóveis que servem trades e tudo mais, servem pro porto ali, serve a logística do porto, não são imóveis muito fáceis de serem replicados. Então, por exemplo, não é igual eu ter um galpão logístico em Extrema, por exemplo, que eu compro um terreno e faço um novo galpão logístico, tá? Ou tem um galpão logístico numa estrada do Paraná, numa estrada de Santa Catarina, em que é fácil eu comprar um terreno do lado e fazer um novo galpão. Os imóveis do PLOG, eles não têm muito essa facilidade. Não dá para comprar um terreno do lado e fazer um novo galpão. Que tem. Tá? Posso fazer um novo, vai ficar um pouco mais longe. Então o PLOG, ele tem um pouquinho dessa lógica aí, só que assim, ele tem uma diversificação muito, muito baixa, tá? Então assim, não é um fundo para qualquer tipo de investidor. Esse é o tipo de fundo que até lá no curso, tá, pessoal? Vou fazer um jabá aqui, o curso que nós vamos abrir em 10 dias as inscrições, eu falo muito disso. Não é porque você tem um fundo pequeno como esse que você não deve botar na carteira. Você só vai botar na carteira quando você souber diversificar um pouco mais e você estiver disposto a ter uma carteira maior. Porque o que vai acontecer? Por exemplo, VISC é Shop. VILG, que é o fundo de logística da Vinci, ele tem os imóveis do PLOG. Então ele tem lá os imóveis do PLOG. E aí você pode comprar o VILG, que tem vários imóveis, e esse imóvel do PLOG, que tem esse fosso de concorrência natural. Mas, obviamente, você vai ter um yield menor. Ou você pode fazer o quê? Você pode comprar o PLOG e mais uns 4, 5 fundos que são pequenos, tipo ele, que tem um yield alto. E você construiu o VILG da sua carteira. Só que você imagina, você precisa de mais fundos. Então, você precisa ter mais conhecimento, você vai precisar ler mais, vai precisar estudar mais, vai precisar ter mais fundos. Nem todo mundo está muito disposto a ter uma carteira assim grande. Então, é uma opção, tá? Vamos ver aqui se nós temos mais perguntas. Santa Rita do Sapucaí, mínima de madrugada, menos 1 grau. Tá louco. Tubarão, Fabrício, ó, legal. Minha família é de Armazém, tá? Minha família nasceu em Armazém. Samuca, Garopaba, fala Samuca. Afiando o machado então, Samuca. Boa. Deve estar frio aí em Garopaba, né? Garopaba bate um belo de um ventinho, né? Karina perguntando o seguinte, tem previsão de eu analisar FII Infra também? Gente, eu tô com toda essa mudança de vida, né? Então eu tenho a ideia de analisar novos fundos. Então FII Infra, FIAGRO, FIPE. Eu investi por muito tempo em FIPE, acho que tem as opções legais, mas tudo seria um novo produto. O que eu tenho avaliado, tá? É de repente colocar FIAGRO na carteira recomendada. Não vai entrar no acompanhamento. Até legal, se vocês puderem me dar um feedback, vocês que são assinantes, aqui ou depois que a gente estiver assistindo gravado, o que vocês achariam de eu colocar FIAGRO na carteira recomendada? Um ou outro FIAGRO. Não vai haver um acompanhamento de todos os FIAGROs. Óbvio que se eu colocar, vai fazer um acompanhamento daquele dali de agora em diante e tal, mas não do mercado todo. A ideia é lançar um novo produto, tem que rentabilizar também, que senão não faz muito sentido, né, gente? Então tem esse cuidadozinho. Samuca perguntando aqui, JSR tem uma boa perspectiva de recuperação, correto? Samuca, tenho falado bastante, é um fundo aí que está na minha carteira recomendada. O JSRE, ele tem uma característica que ele está recuperando bastante a cotação. Teve um caso muito curioso que durante a turma 1 do curso, durante a aula de escritórios, uma aluna fez uma pergunta, aluna muito simpática, Aline, eu acho o nome dela, se não me engano, e era julho a aula, e ela
estava na dúvida, ela estava com RBRP na carteira, RBRP estava com uma quedinha de uns 10%, e aí eu fiz análise para ela. Vamos comparar, porque vocês ficam às vezes muito presos com isso de exercer prejuízo, né? O preço médio, ficam presos ao preço médio. Então, vamos analisar RBRP com JSRE. Quem tem mais gatilho de valorização? Quem tem mais gatilho que joga a cotação de repente para baixo? Fizemos toda a análise, toda a matriz de risco dos dois fundos, durante a aula vivo, muito legal aquela aula vivo, foi uma aula que marcou muito. E aí a recomendação no final foi troca, tá? RBRP devia estar algo em torno de uns 75, 77 reais, e o JSRE estava em torno de uns 84 reais, mais ou menos. Depois, obviamente, JSRE, RBRP, todo mundo caiu, o setor de escritórios caiu muito, mas veja como o JSRE está recuperando. Por que o JSRE está recuperando tanto, gente? O JSRE tem uma característica em que ele tem uma dívida atrelada ao CDI. Quando eu tenho dívida atrelada ao CDI, tá, como é o caso do JSRE, o meu rendimento é altamente impactado, mas o meu patrimônio não é. Então eu venho explicando muito tempo isso. A alavancagem, você tem que aprender a analisar a alavancagem. Então, no JSRE eu não tenho nenhum impacto no valor patrimonial, como na maioria dos outros fundos alavancados acaba tendo, mas eu tenho um impacto imediato no rendimento. A partir do momento que o mercado precifica aquele rendimento impactado pela alavancagem, tá, e começa a botar ele no yield médio, você tem uma oportunidade de mercado. E o que começou a acontecer? Que o JSRE começou a valorizar. Todo mundo começou a ver que o JSRE vai quitar a dívida, porque provavelmente o HGPO vai ser liquidado naturalmente. O HGPO é um FI que tem 2 imóveis em São Paulo. JSRE é o maior cotista do HGPO. Com a venda do HGPO, ele vai conseguir dinheiro para praticamente quitar a sua dívida. Não sabemos se ele vai quitar ou não, qual vai ser a opção do gestor, mas provavelmente ele vai quitar, porque essa dívida está machucando demais. E aí o que acontece? Que tua dívida, rendimento, explode para cima, tá? Porque realmente o custo dessa dívida está muito elevado. Então tem muito isso aí, tá? A Cássia perguntou aqui, ó. Bom dia, Cássia. Fiagro, poderia falar um pouco sobre o seu posicionamento? Então, Cássia, eu estou querendo fazer essa análise, tá? A ideia é fazer um relatório sobre todos eles. Estou pensando em na carteira recomendada botar um ou outro. Estou avaliando isso ainda. Tá? Por que eu estou pensando em colocar? E aí agora você vai entender qual que é o meu posicionamento. Fiagro é um FII de crédito, gente. É um fundo imobiliário de recebíveis voltado para o agronegócio. Até o momento, o que nós temos de Fiagro são fundos imobiliários que compram CRAs. E até o momento tá legal. Qual que é a minha grande preocupação com o Fiagro? É a galera do mercado financeiro começar a tentar investir em agronegócio sem entender de agronegócio. No passado, no começo dos fundos imobiliários, nós tivemos isso. A galera do mercado financeiro investindo no setor imobiliário sem entender muito o setor imobiliário. Deu os problemas que deram lá no passado, tá? No Fiagro tinha bastante receio, mas por enquanto eles estão na linha de crédito. E a galera do mercado financeiro sabe fazer crédito como ninguém. Então, assim, o Fiagro ele é um produto de crédito. Tem umas opções bem interessantes, tem umas opções que obviamente estão ficando muito caras. O pessoal da Kinea e Itaú tem uma baita de uma expertise, então acaba que está ficando um pouquinho caro nessa situação. Legal? Então aí, ó. Beleza, vamos lá, vamos pegar as perguntas de vocês, que o objetivo é esse aqui. Caio, Rodrigo, diante desse cenário internacional que você falou, será que os FIs também vão cair as cotas ou a queda deve ser maior nas ações? Caio, sempre é difícil você prever o futuro, né? Mas os FIs, eles tendem normalmente a ter menos volatilidade. Óbvio que quando você tem um estresse muito grande, como a questão lá da pandemia, você cai tudo, tá? Mas você tem uma maior estabilidade porque você tem um aluguel rodando, você tem um rendimento sendo rodado normalmente, tá? Então você realmente acha que a expectativa é cair menos. Por exemplo, hoje, tá? VIX está muito alto, o Bolsa Futura nos Estados Unidos está caindo bastante, não vai ter jeito, e FIX vai cair, os fundos imobiliários vão cair também, mas tendem a cair menos. Se você vê, às vezes os fundos de recebíveis caem até menos. Por quê? Porque a ideia do rendimento acaba segurando demais, e é um mercado muito de pessoa física. O que nós estamos vendo, tá? Small caps no Brasil caindo demais, tem small caps aí a preço abaixo da pandemia. Gente, nós temos setor de shopping que está abaixo do preço da pandemia, quando os shoppings fecharam. Os shoppings estão todos abertos, estão rodando, estão funcionando normalmente, estão fazendo uma baita de uma reestruturação e eles estão abaixo daquele período. Então, isso envolve uma falta de liquidez, um excesso de saque dos fundos de ações, que realmente é importante nós entendermos. Então está abrindo algumas oportunidades. O fundo imobiliário, como tem essa constância do rendimento, ele tende a ter uma menor volatilidade. Isso não significa que ele não vai cair. A ideia dos juros subindo lá fora, eu expliquei bem no relatório desse final de semana, tá? Tem que cuidar com esses exageros de mercado.
Legal? Pessoal, deu o tempinho, tá? A ideia é que seja uma live super curta, 15 a 20 minutinhos, tá? Já me avisaram aqui que os meus cachorros estão prontos, então eu tenho que sair, porque cada dia eu vou parar num lugar diferente, né? Até por uma questão de segurança um pouco. Então eu tenho que ir lá buscar eles agora, tá? Mas fica aí já a dica, tá? Toda segunda-feira, durante 4 semanas eu vou fazer esse teste. Normalmente eu fico mesmo parado mesmo, então vamos lá. 8h20, 8h30 eu espero vocês, tragam as perguntinhas de vocês, tá? Tragam as perguntinhas de vocês e nós vamos discutir. Hoje eu já comecei com uma que eu tinha recebido no direct, que é muito importante, mas na próxima eu quero já entrar já respondendo as perguntas de vocês e depois fica gravado lá no meu feed também, beleza? Forte abraço para vocês e boas oportunidades, que hoje vai ser dia de oportunidades. Falou, galera!